programa de hoje traz para você as últimas notícias do Brasil e do mundo com o nosso repórter Loverboy Guilherme. O entrevistado de hoje é um estudante de comunicação representando o comunicador e pensador Jean Baudelaire Del Thiago. O pronunciamento do nosso presidente eleito democraticamente, pai da sabedoria, José Randolfo. O horóscopo do dia com a manhã Hélida. Estamos de volta com o nosso The Mica Show e com vocês, Del Thiago, que vai explicar a vida do Sr. Dr. Jean Baudelaire, considerado um dos principais teóricos da pós-modernidade e um dos autores que melhor diagnosticou o mal-estar contemporâneo, um dos fundadores da revista Utopie, além de ter publicado mais de 50 livros ao longo de sua vida. Seja bem-vindo, Del. Del, me fale sobre a história do Sr. Jean Baudelaire. Boa noite, Micaela. Boa noite, público. Boa noite, plateia. Jean Baudelaire nasceu no nordeste da França, na cidade chamada Reims, uma cidade conhecida pelas suas riquezas culturais, como teatro, anfiteatro, biblioteca, museus e palácios. Ele foi o primeiro da sua família a ingressar na faculdade, quando se mudou para Paris, onde ingressou na Universidade Université Paris Sorbonne. Foi lá onde ele aprendeu alemão e, quando criticou, traduziu e se inspirou nas obras de Karl Marx. Del, quais fases marcaram a vida do intelectual Jean Baudelaire? Então, Micaela, quando ele se interessou, pesquisou, inspirou e cresceu muito com Karl Marx. Também se frustrou com Karl Marx, mas a semiótica e o estudo da psicanálise freudiana e a descoberta de uma hiperrealidade e imagens de uma cultura saturada de ataque da mídia foram os que mais marcaram a sua obra. E Baudelaire morreu em março de 2007? Sim, Micaela, ele morreu em Paris em março de 2007. Vamos agora com as últimas notícias do Brasil e do mundo com o nosso repórter Guilherme. Boa noite, Micaela. Estamos aqui na faculdade Anhanguera, na ES, e as notícias são, polícia irlandesa investiga sequestro de pinguim, Um caso de sequestro mobilizou autoridades irlandesas no começo deste ano. O pinguim Mick foi capturado no zoológico de Dublin e encontrado pouco tempo depois, em pânico, vagando pelas ruas. Segundo os veterinários do zoológico, Mick poderia ter morrido por causa de trauma, hein? Tomar cuidado, hein? Outra notícia muito importante: motorista atropela 36 crianças para desviar de gato. Essa notícia é muito séria. Para salvar a vida de um gatinho que surgiu no meio do asfalto, o rapaz virou o carro para uma calçada. E ele era japonês, hein? Não sei porquê assim, mas... E o problema é que lá se estavam 3 crianças saindo de uma creche. Dentre os guias que estavam com as crianças, todos foram levados para hospitais e ficaram gravemente feridas 2 pessoas. Agora uma notícia também muito séria para o estado de São Paulo. Alckmin quer que Corinthians ganhe o título sem a ajuda da arbitragem para poder chover em São Paulo. Então vamos lá, Corinthians, essa é muito boa. Vamos para mais uma notícia muito importante. Corintianos também são a maioria na parada gay, hein? Temos um parâmetro aqui, vamos mostrar na tela. Podem olhar aí, Corinthians tá aí, ó, muito grande, 35% e logo depois vem o São Paulo. Então vamos parar com esse racismo contra o São Paulo. E é isso aí, Micaela, com você. Obrigado, Guilherme. E vamos agora com os conselhos de Manhinha Hélida. Boa noite, eu sou a Manhinha Hélida, tudo bem? Estamos aqui para conferir o horóscopo dessa noite. Vamos ver qual é a sorte de hoje. Limpei o aquário com a água sagitária e meus peixes morreram de câncer. Este foi o horóscopo de hoje. Tenha uma boa noite. Ele foi a fonte de inspiração da trilogia Matrix, certo? Sim, Micaela, mas inclusive ele não gostava do filme, não gostava de nenhum dos filmes. Ele achava uma interpretação muito grotesca do que ele propôs nos livros dele. O pronunciamento do nosso presidente eleito democraticamente, pai da sabedoria, José Randolfo. Graças e paz, acadêmicos da Anhanguera. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o voto de confiança por vocês imposto a mim. E gostaria de lembrar a todos, que Jean Baudelaire foi o primeiro de sua família a iniciar os estudos acadêmicos, certo? E foi com muita dedicação
que ele chegou onde que ele chegou. Então eu digo para vocês, esforcem-se. E Jean Baudelaire? O que ele pensava da civilização após os atentados de 11 de setembro? O mundo realmente mudou depois disso? Claro que mudou, Micaela. Nunca mais seremos o mesmo depois do atentado do World Trade Center. Jean Baudelaire abordou o tema em Power Inferno, uma coletânea de artigos sobre o Império Americano, sobre a influência do Império Americano, tanto político, econômico e quanto cultural. E o atentado às Torres Gêmeas foi um acontecimento simbólico de imensa proporção mundial, que dividiu entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. Então, Delry, deixe aqui as suas considerações finais. Então, o que eu tenho para deixar aqui para vocês hoje é que o homem muitas vezes não precisa consumir, mas faz isso simplesmente pelo fato e pelo status de ser um consumidor. Isso nos leva a questionar e a pensar o que realmente nos faz consumidores, o que realmente estamos sendo forçados a fazer pela mídia e o que de acordo é imposto pela mídia sobre nós. Então, Jean Baudelaire, ele nos leva à ótica de pensar diferente, de contribuir para uma sociedade pensante, que tem sua opinião, que tem seus direitos, tem seus deveres, que não se deixa influenciar simplesmente pelaquilo que lhe é imposto, que sabe filtrar o que realmente é importante na sua vida. Muito obrigada, Delry Thiago, que hoje representou aqui o pensador Jean Baudelaire. E por hoje é só, galera. Agradecemos a plateia que nos prestigiou e a todos vocês que nos assistem. Um grande beijo e até a próxima!